Olá, está começando mais um Em Loco aqui na TV Mar. Lembrando que vocês podem estar nos acompanhando através da TV Mar, do portal Gazeta Web, no aplicativo no Play Store, baixando na TV Mar e também pelas nossas redes sociais. O Em Loco são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã e com a reprise, sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã. Aqui vamos falar sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar e também com temas que fazem parte do seu cotidiano. E se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão ou até mesmo perguntas para fazer aos nossos entrevistados, é só entrar em contato com o WhatsApp da produção, que é DDD 82 99681 2824. E por falar em saúde, está aqui no Em Loco o secretário municipal de saúde de Maceió, José Tomás Nono, que vai falar sobre sua gestão e também as providências tomadas diante da pandemia do coronavírus. Olá, secretário, muito bom dia. Seja bem-vindo a Em Loco. E já começo lhe perguntando. Muito bem. Como está a secretaria, o que representa a Secretaria de Saúde na sua gestão? Olha, a secretaria é um desafio, agora falo pessoalmente, só para a gente abrir esse diálogo que tenho certeza vai ser muito produtivo. Veja bem, é um coroamento interessante de uma vida política longa. Eu fui secretário da Fazenda do governador Guilherme Palmeira, pai do prefeito Rui Palmeira, há 30 e muitos anos atrás. E hoje sou secretário de Saúde do prefeito. Nesse interregno, fui 6 vezes deputado federal, fui vice-governador, sou promotor, não sou médico, sou procurador de justiça, muito vivida. E eu vejo assim, eu tenho 72 anos, não sonego idade, graças a Deus, bem vividos, muito bem vividos, e foi uma oportunidade ímpar de aplicar os conhecimentos de uma vida inteira, as amizades políticas que tenho em Brasília, aqui. Eu sou uma pessoa de posições muito firmes, mas não tenho inimigos, não tenho adversários ferozes, não tenho nada disso, convivo bem. Uma pessoa assim na e gestão. Isso permite que a gente transplante para uma gestão de saúde uma vida inteira acumulada de experiências de administração. Quando eu fui deputado, fui presidente da Câmara por um pequeno período, mas fui vice-presidente 2 anos e quem resolvia as questões administrativas da Câmara. E lá não é fácil, a única diferença é que até o número de servidores é mais ou menos o mesmo, é um pouco menos de 5.000, tanto na Câmara dos Deputados quanto na Secretaria Municipal de Maceió. Agora, é uma experiência para lá de rica, para lá de interessante, porque pela primeira vez na vida eu tenho o privilégio, e isso é um privilégio, de constatar em loco os acertos que eventualmente a belíssima equipe que eu tenho na Secretaria faz. E é gratificante. Eu brinco muito com minha mulher, às vezes a gente sai, se eu ganhar R$10 por cada beijo de velhinho que eu ganho por dia, eu sou o mais rico do estado. Que ele chega, olha, tem a vacina, o posto não funcionava, funciona, agora tem o remédio. Isso é altamente gratificante. A Secretaria Municipal de Maceió, isso todos podem dizer, ela não era lá muito bem vista, né, no seio da população. O próprio prefeito Rui Palmeira me dizia que antes, quando ia dar uma entrevista num comunicador de rádio qualquer, às vezes queria falar da iluminação que estava fazendo, do asfalto, de outras coisas, e as perguntas eram sempre da saúde, porque a saúde é a coisa que impacta diretamente na população. E na sua gestão sobretudo até reformaram, não foi? O prédio, mas a reforma do prédio é só, vamos dizer assim, uma coisa mais visível. Na realidade, o que é importante é que antes de reformar o prédio, nós reformamos 41 postos de saúde e construímos 12 novos. E abrimos o PAN Salgadinho, que no modelo, o PAN é um macro posto, é o maior posto no modelo dele do país. Não existe nada do tamanho do PAN Salgadinho. E quando a gente assumiu lá, tinha 2 greves de categoria e tinha uma interdição médica feita pelo Conselho Regional de Medicina, pelo Fernando, eu acho que você já entrevistou o Fernando, pronto, ele me negatou porque não havia condições de salubridade dos médicos trabalharem.
Hoje eu exibo o PAN como a melhor obra da Secretaria Municipal de Saúde. Secretária. Atendimento fantástico, É máquinas que não tinha. Então, eu sou muito feliz e gosto muito dela. Secretário, e a Secretaria realizou entregas, né, do EPIs aos servidores da saúde? Todos, nunca faltou. Vou explicar agora, isso já é vacinação e coronavírus. Sim. Isso tem um episódio que não é lá muito agradável, mas eu acho que a televisão, a sua preocupação como comunicador é exatamente informar. Então, a gente vai informar umas coisinhas que também não são só flor de laranja. É público e notório a dificuldade que o país atravessa, porque nós vivemos uma crise mundial. Eu tenho 72 anos e nunca vi nada semelhante a isso. É uma coisa que afeta a Maceió, afeta a Alagoas, afeta o Brasil, afeta a América do Sul e afeta o mundo todo. Ninguém escapou, nem vai escapar. Então, é evidente que nessas situações, coisas que até então eram meramente rotineiras, se tornam difíceis e caras. Uma delas são os EPI. EPI são os equipamentos, são esse tipo de insumo, é máscara, é álcool, enfim, esses que nós estamos usando. A Secretaria tem dado esse suporte? Temos dados integralmente. Agora, quais eram as grandes dificuldades? Máscara, nós não tínhamos onde comprar, nós tínhamos o estoque foi baixando e nós distribuindo sempre contado, digamos assim. Mas não faltou ninguém, porque o pessoal que está na linha de frente, eu comparo isso a uma espécie de exército. O exército da saúde está na linha de frente, está se expondo, está arriscando. Então, não é justo que ele vai trabalhar nessas agora, condições, né? Sem ter, sempre e principalmente agora. Agora, as coisas todas ficaram exacerbadas, inclusive por conta da cobertura da mídia. Veja que as pessoas estão confinadas em casa. Então, qual é a primeira distração? A televisão. Você liga a televisão, tanto as abertas como a fechada, de manhã é coronavírus. No meio da manhã é coronavírus. Ao meio-dia é coronavírus, de tarde é coronavírus, de noite é coronavírus. Eu, quando chego de noite, vou ver as televisões estrangeiras. Vou ver a RAI italiana, a Deutsche Welle, a alemã, a BBC, para ver o que é que está acontecendo nos países europeus, porque eles começaram nisso antes da gente. E volta e meia a gente colhe um exemplo interessante, uma sugestão, uma coisa que deu certo lá fora, dá certo aqui. Claro. Então a gente vai adaptando. E vejo o pandemônio planetário. Ontem as televisões estavam exibindo o Duomo de Milão, no centro de Milão, capital econômica da Itália, uma cidade fantástica, lindíssima, e não tinha ninguém. Lá, para as mulheres, o maior evento do Milão é a Semana de Moda Italiana, que dita a moda para o mundo inteiro. Deserto, não tem ninguém. É impressionante. O primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, primeiro gozou, veio naquela linha de, parece uma gripezinha. Isso. Pegou o coronavírus, ficou na casa, dirigindo a Inglaterra lá do número 10 de Downing Street, que é o endereço dos primeiros-ministros, foi bater no hospital St. Thomas, um santo xará, e está na UTI. E era só uma gripe. O presidente do Banco Santander em Lisboa, um homem de 60 anos, presidente do Banco Santander, morreu de coronavírus. Com certeza não é, veja bem, uma pessoa desamparada e não instruída, nada disso. Por isso, a gente precisa manter as pessoas em casa e fazer aquelas práticas elementares de higiene, a melhor delas, a mais simples de todas, ó. Sabão e água é mais importante do que álcool, mais importante do que álcool gel, mais importante do que máscara, mais importante do que tudo no mundo. Só tem duas armas, não estou dizendo que não usem as outras, mas as duas coisas mais eficazes são, primeiro, o confinamento. Dê o apelido que quiser, isolamento, resguardo, bom, fica dentro de casa. E o segundo, o gesto simplérrimo. E se sair, ter os cuidados, né, de lavar roupa. Demais quando entra, quando sai, tem os cuidados, porque
A propagação, por exemplo, aqui nós estamos dando a entrevista, eu estou sem máscara, eu estou a mais de 1,20 m de você, então não tem problema nenhum. Não há como eu lhe contaminar ou você me contaminar, é impossível. Isso já está demonstrado. Tá aqui, né? E o gel está ali, bem junto de nós. Mas se nós mantivermos essa distância e não pegarmos o mesmo objeto, não contrai. E os números de Maceió e os números de Alagoas ainda são relativamente bons. Baixos. De trás para frente, que o nosso interesse é ser o último, mas nós somos o terceiro dos últimos em infestação, quer dizer, os números são baixos. Fico preocupado, não só o Maceió hoje tem 24 casos, 24, e estamos monitorando 200 e pouco. 295. Eu digo sempre assim, poucos, no caso aí muitos, porque isso muda de hora em hora. Eu vi os assim nomes da secretaria, sai um boletim atrás do outro. Então nós estamos monitorando isso. Agora, os nossos profissionais, repito, todo o êxito da secretaria, a secretaria é exitosa nessa campanha, vou dar números. O público-alvo da vacinação, e há uma conexão entre vacinação e coronavírus. É bom ressaltar isso. Vou explicar essa conexão para entender por que é que nós damos tanto carinho à vacinação. Nós temos, eu nesses 5 anos, já vou fazer de secretário, 4 anos e meio, nós tivemos dezenas de campanhas de vacinação. Batemos as metas nelas todas, mas em algumas foi uma dificuldade para completar os 90%, os 92% que o Ministério pede. Porque a população... a pessoa não ia, não estava motivada. Quando diz assim, não tem vacina, 2 reportagens na televisão, 4 falam de rádio, corre todo mundo. Mas teve campanhas aqui que nós batemos pelo capricho de praticamente ir atrás, o cara não ia. Essa, de novo, tá a turma dentro de casa, vendo coronavírus, vai todo mundo. Então, teve que fazer regrado. O Ministério, inclusive, antecipou a campanha. O que é que nós fizemos? O público-alvo dessa primeira fase, que vai até 16 de abril, são idosos e servidores da saúde. Sim. Não são servidores só da Secretaria Municipal, não. É servidores da saúde. Geral. Da CESAL, do Estado, dos hospitais privados, dos hospitais públicos, enfim, quem está envolvido nisso. Dos idosos, nós já cobrimos 96%, já batemos a meta há muito tempo e ainda tenho até 16 de abril, eu acho que pela primeira vez na vida, uma unidade, uma cidade, uma capital vai fazer 100%. E esse controle? Realmente diário, perfeito. Os profissionais estão lá. Veja, é uma evidência. O número é impressionante. E isso não é de Araque, não. Cada um que aplica, todo dia se mede as vacinas que receberam, as vacinas que aplicaram, o que é que ficou de estoque, nós monitoramos dia a dia. Perfeito. Perfeito. Profissionais de saúde, já estamos perto de 70% e vamos cobrir tranquilamente. Não é na mesma velocidade dos outros, porque são muitos lugares. Quando você vai ao hospital, é uma vacinação mais lenta. Às vezes, eu não vou vacinar o médico que está operando, tira ele da sala para vacinar. Não é por aí. Então, veja bem, mas vai vacinando, estamos com números extraordinários. Ainda ontem falamos com o ministro pelo telefone, os números nossos são extremamente satisfatórios. Secretário, e como está, né, o relacionamento entre o gestor e os funcionários, principalmente com as categorias de médicos, psicólogos, enfermeiros? Secretária, daqui a pouco vai nos responder. Vou responder. Tem um pedaço bom. Volta daqui a pouco. Estamos apresentando In Loco. Oi, gente. Você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço, com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço?
é no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Ah, também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar In Loco. Deixa aí. Fala não, prova que a gente Estamos de bebe. volta aqui no In Loco. E chegou uma pergunta, antes de ele responder o secretário, né, aquelas que a gente deixou no ar, ele vai responder essa que chegou Diga. aqui pra gente agora. Diga, Secretário, em relação às vacinas do H1N1, ainda continua ou pararam? Essa vacina que nós damos é tríplice, é influenza lato sensu, vacina contra as 3 gripes. Mas nós estamos focando nessa vacina. Veja bem, na vacina da influenza, por uma razão muito simples. Hoje em dia, é um pouquinho daquilo que nós deixamos no ar. O sujeito está na televisão, está em casa, a conversa é só o coronavírus, isso aí em qualquer lugar e qualquer coisa. Então, ele já está em pânico com isso. Amanhã, ele espirra, o idoso. Ele espirra, coriza ou tem uma febre, ele já acha que está com o coronavírus, isso é o primeiro pensamento, e o segundo, mais lúgubre ainda, acha que vai morrer. Então, corre de imediato para o posto. Isso é no país. Resultado, a gente temia primeiro esse desconforto sem sentido e depois uma verdadeira superlotação das unidades de saúde. Então, nós estamos priorizando para poupar este primeiro idoso, depois todo o público-alvo, são várias etapas da campanha, desse tipo de angústia e, ao mesmo tempo, vamos dizer, uma ação prévia para não congestionar as unidades de saúde. Para você ter uma ideia do número disso, nos dias que nós mantivemos o drive-thru, que foi um sucesso que a gente inventou, não é?
Nós vacinamos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quer dizer, 3 dias cheios e 2 dias meios. Só meio expediente no sábado e no domingo. Quer dizer, arregou 4 dias. Tá, não, o que nós fizemos? Não, mas nós já paramos. Sim, vacinamos 10.522 idosos. 10.522, quer dizer, uma média de 2.500 por dia, que é uma média extraordinária. Muitas pessoas. E, além disso, com conforto. Isso gerou também um benefício paralelo. Enquanto isso estava funcionando, os postos ficaram muito menos sobrecarregados. Alguns amigos meus vieram aqui no primeiro dia de vacinação, a fila no shopping aqui perto era enorme. Aí pegaram o carro, 2 foram na unidade da Pitangui e se vacinaram. O nosso pessoal está fazendo um trabalho extraordinário. Os postos não têm esse acúmulo de gente toda, porque, repito, nós já vacinamos quase 95%, não tem mais muita gente para vacinar. Então, em vários postos, os diretores me relatam, todo dia eu falo com as unidades todas, nós montamos o sistema de comunicação. Os vacinadores estão saindo até do posto, vão até o carro, onde está o idoso, e vacina lá no carro mesmo, etc. Então, não é precisa tranquilo. nem sair. Precisa não. Agora o enfoque é para isso, a influência dos 3 tipos. Nós não temos, por exemplo, normalmente nós temos uma série de outras vacinas e tudo isso está no ar, porque nós temos que priorizar esta gripe, porque o corona não é nada mais, nada menos do que, digamos assim, uma gripe braba para a qual não se conseguiu ainda obter uma vacina. Então nós vacinamos contra a influenza, para o sujeito ficar, melhora também o sistema imunológico e para ele não ser surpreendido por sintomas que ele imagina ser do coronavírus, que às vezes, frequentemente não são. Tanto que nós, complementando isso, nós montamos um call center na Secretaria de Saúde, lá mesmo, no lugar onde tem o auditório, na sede, e o call, em vez de ter telefonista, tem 4 médicos. Nós pegamos os médicos mais idosos, que evidentemente, médicos também são pessoas, tem medo, tem receio. Pegamos os mais velhinhos aqui, os meus colegas, e botamos para atender telefone e fazer o rodízio, esses tiveram rodízio. Então a pessoa liga e o médico experiente sabe, quando ela descreve lá os sintomas, para onde ela deve ir. Quando nota pelo telefone que os sintomas se aproximam desses que precisam, remete para a unidade específica e lá faz um exame detalhado. Mas quando o cara liga, e a grande maioria dos telefones, eu amanheci com uma dor de garganta e tal. Bom, aí vai ver um outro tipo. Né? E isso tem ajudado muito. Agora nós estamos focando pesadamente os idosos acamados, porque eu inclusive suspendi nessa semana o drive-thru, porque a única fila que estava subindo assustadoramente era dos acamados. Quando passou de 1.000, eu parei. Hoje mandei parar os telefones e o site, porque imagino que quem tinha de ligar para esse tipo de privilégio já ligou, e nós estamos fazendo o atendimento domiciliar dessas pessoas. Mas esse atendimento domiciliar é mais lento, que é uma coisa você vacinar no drive-thru, né? Tem que agendar, às vezes, porque eu procuro conversar com as médicas, com as vacinadoras, então elas contam também as histórias que contam. Às vezes chega numa cidade, numa casa, num apartamento, e tem realmente um idoso acamado, ou mais de um. Mas junto tem a cuidadora. Você vai vacinar a cuidadora, que em condições normais de temperatura e pressão só iriam ser vacinados quando abrir para o público em geral. Mas é incompreensível que o sujeito dê uma viagem, está lá vacinando o velhinho e a pessoa que está junto desse velhinho, correndo os mesmos riscos, não seja vacinada. Então, demora muito. A média da gente é que cada equipe, nós temos 8 equipes, cada equipe faça aí 20, 25, depende muito do tipo de acamado que ele encontrar por dia. Então, dá para a gente fazer 150, 160 acamados por dia. Que bom. Mas, mesmo assim, a gente bate tranquilamente esse universo antes do dia 16 de abril e aí vamos para o segundo tempo, a segunda fase, que vai ser detentos, os encarcerados, os presos, os menores infratores
e mais de cabeça, deixa eu ver, caminhoneiros. Nós estamos já na secretaria vendo como é que vamos fazer, porque caminhoneiro mesmo, como o próprio nome diz, é o cara que está no caminhão. Como é que faz na cidade? Enfim, estamos trabalhando, porque tudo isso é uma experiência nova. Eu às vezes peço, não temos tido com absoluta honestidade grandes falhas. Poucas pequenas falhas, mas existem. E eu peço sempre, venha, que as pessoas entendam que nós estamos enfrentando um troço que nunca existiu, nada nem parecido. É algo novo. Mas Maceió está se saindo bem, até aqui está se saindo muito bem. Secretário, agora voltando àquela pergunta Pois que não. deixamos no ar. Como anda a relação entre o gestor Vou e o explicar funcionário? o que houve, assim, um fato concreto que me surpreendeu e me surpreendeu negativamente. Mas já está resolvido. Veja bem, no dia em que o governador Renan Filho e o prefeito Rui Palmeira, o secretário Alexandre, o secretário da CESAL e eu demos uma entrevista coletiva, no mesmo dia, um movimento social unificado, uma série de sindicatos, 15 ou 16 de sindicatos, se reuniram no auditório do Sindicato dos Médicos. De lá, me mandaram, 2 dias depois, um documento com as reivindicações do sindicato, deles, de todos os sindicatos, mas especificamente mais dos médicos, e pediam rodízio de trabalho, etc. e tal. Nós chamamos o doutor Marco Holanda, presidente do Sindicato dos Médicos, e fizemos juntos uma leitura do documento e informamos ao sindicato que 90% do que eles estavam pedindo, 90% já estava atendido. Eu baixei no outro dia 2 portarias, mostramos que o abastecimento ia ser feito, ia ter máscara, ia ter gel, agora tudo regrado, não posso, e depois você vai ver como é que são as coisas. Bom, que eu baixaria 2 portarias, porque há duas situações, relativa ao trabalho dos profissionais, porque há 2 situações distintas. Um é o trabalhador normal da Secretaria de Saúde, e esse eu posso fazer rodízio, posso fazer o que eu quiser, porque temos número suficiente para fazer, é a grande maioria. Na linha de frente, enfermeira e médicos, enfermeiros e médicos, mas mais médicos do que enfermeiros, nós dissemos claramente que não poderíamos fazer rodízio. E não poderíamos fazer rodízio porque ainda existem profissionais. Eu ainda consegui arrancar do prefeito o chamamento de 50 médicos para atender a essa emergência. Aliás, só temos 21, dos 50 chamados só apareceram até agora 21, mas para trabalhar nisso tudo. Nós sabemos, a sociedade maceiense interessada sabia e o sindicato sabia que nós não temos profissionais suficientes. Para atender, e isso ficou claro na conversa. Mas, enquanto as coisas transcorriam, eu fui surpreendido, quarta-feira passada, com um pedido do sindicato, veja bem, de que nós, dizendo que nós não encaminhávamos esses EPIs, tererê, e de outro lado que não fazia o rodízio dos médicos. Para mim foi uma surpresa, não o pedido, porque os sindicatos às vezes têm interesses iguais à categoria. E às vezes têm interesses outros que eu não quero detalhar aqui. Okay. Lembre-se sempre, o telespectador sabe disso, que nós estamos num período eleitoral. E o período eleitoral é muito propício a essas coisas. Muito bem. O que é que acontece? Para minha surpresa, o juiz deu uma liminar, deu uma sentença, uma cautelar, que na sexta-feira foi vendida pelo sindicato como uma vitória do sindicato. Eu fiquei chocado, porque, veja, surpreendido. É numa ocasião de crise
grave como essa, que nós precisamos mais do que nunca de médicos. Não é a secretaria que precisa de médicos, é a população e, sobretudo, a população pobre. É verdade. O público da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, preferencialmente, é o cliente SUS. São 600 mil. É a mesma coisa que você impedir o bombeiro de trabalhar na hora que o prédio está pegando fogo, porque ele não tem um não sei o quê, ou porque tem que fazer rodízio. E, para minha surpresa, o juiz do trabalho, porque o sindicato já havia perdido uma na justiça comum, parecida. Depois eu posso contar aqui também como foi. Para minha surpresa, o juiz deu a liminar e isso foi vendido como uma vitória. O problema é que aí valeu a minha condição de promotor, eu sou do ramo. Sim. Mandei chamar o melhor procurador das procuradoras da prefeitura, doutor Télio, faço questão de dizer o nome, que virou as noites. Me preparei com a prova, com a documentação de que na parte de fato, ou seja, no fornecimento de máscara, disso e daquilo, o fornecimento era absolutamente normal, apenas uma vez ou outra, no fim da expediente, faltava uma vacina ou faltava uma máscara, e depois eu soube por que é que faltava máscara. Vou contar aí, mas até então eu não sabia. Apenas mandava a quantidade e confiro todo dia. E todo dia, repare bem, você que está me ouvindo, eu tenho um mapa, às 8h30 da manhã, dizendo o que é que foi remetido, o que é que foi feito, quantas máscaras, quanto álcool gel, quanto a cor, quanto isso, quanto aquilo, eles gastaram, se ficaram com o estoque. Tem que ter esse controle, e são abastecidos. Mas eu tinha documentalmente, coisa que raramente tem. O povo gosta de fazer acerto de boca, mas eu, promotor velho, tarimbado, é no papel. Já tem experiência. Juntamos tudo isso e mostramos à Justiça do Trabalho que eu não tinha profissionais. Veja a irresponsabilidade, a falta de humanidade, a falta de solidariedade. A única maneira, sim, porque tem uma multa de R$ 1.500 por hora para mim, eu ia ter que vender tudo o que fiz na vida, hipotecar a mulher e meus filhos para pagar o sindicato. Ah, sindicato. Veja bem, mostramos isso tudo e mostrei que para fazer rodízio eu tenho 67 unidades, não tenho gente. Qual é a maneira de fazer rodízio? Ia fechar 35 unidades, graças aos médicos e ao seu... para poder, fechar, com esses 35 unidades, cobrir as 35 que iam continuar funcionando. Uma coisa surreal, imoral, impatriótica. Olha, eu confesso que não quis acreditar. As pessoas só mentirem. E ainda venderam isso como vitória. A vitória desse ponto de vista era a derrota, sobretudo, veja, nós estamos vacinando de idoso. É a vitória contra os idosos e contra os profissionais de saúde, os coleguinhas deles mesmo. Veja se isso entra na cabeça de ninguém. Graças a Deus, a doutora Ana Ellen, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, eu não a conheço pessoalmente, deu uma sentença lapidar e você veja que raramente empregador ganha na Justiça do Trabalho. Porque era um troço tão escandaloso, tão aberrante, tão indecente, tão desprovido de amor ao próximo, de caridade, de fraternidade, desses valores todos que são nossos, que ela cassou completamente a liminar. E aí estão todos trabalhando. Os que não forem trabalhar, porque a vontade mesmo é de não trabalhar, de alguns eu estou descontando o salário na sua integralidade. Não trabalhou, não ganha. Gosta do contribuinte alagoano na hora de receber os seus proventos, mas corre do seu serviço com o pretexto. Aliás, o juiz, acho que é da 17ª Vara em Maceió. Chegou outra pergunta. Vamos aqui. ter muitas. Em relação, nada. Ainda tem mais história, essa história é pornográfica, tem o resto. Muito
assunto aí pra gente conversar. Se Vamos vocês lá. estiverem aí ao vivo nos assistindo, né, aqui no programa Em Vamos lá. Loco, entre em contato com a nossa produção pelo DDD 82996812824. É só mandar alguma pergunta aqui para o nosso secretário que ele vai responder. Secretário, Diga, Maia. a pergunta que chegou foi em relação aos estabelecimentos, né, de velório. Como anda na hora do sepultamento? A secretaria está fiscalizando? A secretaria, não, veja bem, não nos cumpre Daqui a pouco o fiscalizar. secretário vai responder de novo, porque o Em Loco vai para o intervalo. Nós estamos cuidando bem dos vivos e também dos mortos, vamos ver. Até já. Estamos apresentando Em Loco. Oi, gente, você conhece o melhor sorvete da cidade? É só aqui, no Mr. Shake. A sua alegria em forma de sorvete. Aqui tem sorvete gourmet, tem açaí com sorvete, tem sorvete kids, cascão gourmet, e milkshake também. Tudo isso você só encontra aqui. Bom, e agora é minha vez de saborear o sorvete cookies com Nutella. Você só encontra aqui, no Mr. Shake, a sua alegria em forma de sorvete. No Galpão da Coluna, você encontra coluna, ferro e aço com a melhor qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Pensou em coluna, ferro e aço? É no Galpão da Coluna. No Passaporte Centenário, quem manda é o cliente. Aqui tem sanduíches e passaportes para todos os tipos de preferências e gostos. Aqui, com certeza, é sua melhor opção de sanduíches e passaportes. É só no Passaporte Centenário. Oi, gente, você conhece o Pós-Vide, o plano de assistência familiar, com os benefícios de área médica, seguros de vida, central de velório, área de lazer e área funeral. Tudo isso você encontra aqui no Pós-Vide, o seu plano de assistência familiar. Oi, gente, tudo bem? Pensou em pneus? É na Compneus. Aqui, o seu pneu com tecnologia alemã, com a melhor segurança, qualidade e garantia e o melhor de tudo, com preço que cabe no seu bolso. De alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo e serviços de injeção, com a melhor qualidade, segurança e garantia. Pensou em pneus? É na Compneus. Oi, gente, você conhece o melhor café regional da cidade? É só aqui, no Regional do Picuí. Aqui tem macaxeira, inhame, batata doce, cuscuz e o melhor de tudo é que vem acompanhado com churrasco da sua preferência. Também tem pão de alho, sopa e aquele cafezinho, hein, de primeira. E tudo isso você encontra aqui, no Regional do Picuí. Tá esperando o quê? Vem conhecer! Oi, gente, tudo bem? Você conhece o restaurante Palácio? Aqui você encontra o melhor vinho e sua melhor opção de comida, como à la carte, pizza, petisco. Além disso, você pode estar pedindo também pizzas personalizadas. E sexta, sábado e domingo, você encontra aqui a sua melhor música e um ambiente confortável para toda a sua família, que aqui com certeza é sua melhor opção de comida. Na Assessoria dos Cachos, você conta com a melhor assessoria para cuidar dos seus cabelos cacheados, faz corte a seco, tratamento capilar e o melhor de tudo isso é que você não usa nenhuma química. Quer saber quem somos e aproveitar para agendar a sua visita? É através do nosso número 996294174. Venha conhecer e cuidar dos seus cabelos cacheados, é só aqui, na Assessoria dos Cachos. Voltamos a apresentar Em Loco.
Estamos de volta aqui com o secretário de Saúde, né, José Tomás Nonô, que está tirando algumas dúvidas para a gente em relação à sua gestão e também as providências que estão sendo tomadas diante dessa pandemia do coronavírus. Secretário, e aquela pergunta que deixamos no ar? Sim. Veja bem, no começo dessa coisa eu fui procurado pelo representante, aqui tem uma entidade, inclusive um pessoal que a gente conhece, exatamente pedindo orientações para isso. Eu lhe confesso que jamais tinha me debruçado nessa questão e aqui mesmo em termos práticos, vítimas só 2, etc, etc. Então, mas o que é que se fez? Nós pedimos a ele e ele nos forneceu as normas de um acordo feito por uma entidade que representa as funerárias, as coisas desse tipo, e o governo de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, com o Covas e com o Dória. E lá eles estabeleceram um protocolo relativo a isso. Vocês estão vendo na televisão aberta convencional. Não pode ter velório, não pode ter aglomeração. Parece que no mínimo é 10 pessoas, tem né? No máximo 10 pessoas. No máximo. Os corpos vão envelopados, quer dizer, quando saem do hospital, idosos, vão né? direito. Bom, aquela uma série de restrições. Nós combinamos essas coisas todas e eu deixei no gabinete do prefeito, inclusive com o Rui, essa normatização. Lhe confesso que de lá para cá, com o acúmulo de coisas com os vivos, isso foi para a vigilância, para o departamento específico, e eu não sei lhe dizer como é que isso está sendo aplicado. Sei que nós aplicamos, teoricamente, o que estava vigindo para São Paulo. Me lembro que alguém levantou na hora até aqui, um dos assessores do Rui, quer dizer, o problema de que aqui não tinha muita quantidade desses envelopes, são aqueles envelope mesmo, uma coisa plástica com um zíper que envolve completamente o corpo. Lhe confesso que não sei como é que isso ficou no fim. Na hora se diz, não, mas se compra, se acerta, porque algumas funerárias de Maceió são pequenas e não tinha esse aparato. Do hospital fica mais fácil, porque os hospitais têm, preparam o corpo e vai. Para as outras, mas lhe confesso que não sei em quem pesou, porque, com todo respeito, a gente tem que priorizar aqui, nesse caso, estamos olhando os vivos, que são em quantidade muito maior. Ficamos, sobretudo, nessa coisa da vacina, dos hospitais, temos leito hospitalar, temos que fazer um relacionamento todo santo dia com a CESAL, com a Secretaria de Estado, porque o comando dessas operações é do Estado. O ministro Mandetta acertou em cheio nisso, que aqui é um estado pequeno, uma cidade. Mas imagine Minas Gerais, que tem quase 800 municípios, se cada município resolvesse enfrentar o Covid-19 como bem achava. Não ia dar certo nunca. Então, nós temos um relacionamento excelente, o secretário Alexandre Aires tem se esforçado muito. Então, a gente todo dia troca figurinha. Por exemplo, outro dia, quando estava faltando as máscaras, ele é que tem que distribuir as máscaras para nós. Mas o que é que nós fizemos? Pedimos antecipado. Ele tinha algumas no estoque, mandou 15 mil e nós estamos ainda nesse estoque de 15 mil. E nós, com o dinheiro que o Ministério mandou para a capital, o Ministério mandou R$2 por habitante, mandou 4 milhões de reais para a Secretaria de Saúde de Maceió. E com essa nós encomendamos o álcool gel e mais 100 mil máscaras. Nós temos 10 mil botijões de 800 mililitros de álcool gel, mas também não podem entregar tudo de uma vez. Ninguém tem estoque. E depois daquela apreensão que foi feita, aí é que os estoques desapareceram mesmo, porque os comerciantes, eu acho que ficam receosos. Não? Em relação às unidades de saúde, o secretário tem tido uma integração com os gerentes das unidades? Falo todo dia, aquilo que disse, talvez não me expressei bem. Todo santo dia, às 8h30 da manhã, eu faço a reunião com os comandos da secretaria, com a subsecretária de Saúde, com a titular do DAS, que é o Departamento de Atenção à Saúde, com a Eunice, que é a chefa dos visitadores, com a Fernanda, que é importante. Não, mas isso a gente sempre fez, e agora nessa crise é todo dia.
E logo em seguida eu entro em contato pela rede, na videoconferência, com todas as nossas unidades. Todos os postos, e mais do que os postos, o Pan Salgadinho, que não é posto de vacinação, e mais outras unidades. Todo dia. Então foi por isso que nós ganhamos na justiça, porque eu provei por A mais B, primeiro que não tinha falta de nada disso, segundo que elas estavam sendo supridas. Tenho 20 carros separados para fazer esse abastecimento das unidades todo dia. Até, não cometo heresia, uma vez a menina, a André, que entrevista na Gazeta, perguntou, mas eu passei no posto tal e não estava abastecido. Bom, passou às 7 horas da manhã, às 7h15, não está. Eu tenho que esperar que abra, que abasteça, até porque há uma variável importante, a vacina deteriora. Se a vacina pegar um grau de calor, a refrigeração não estiver bem feita, o armazenamento não estiver bem feito, ela perde completamente o valor. Então tem que ser assim, sintonia todo dia. Mas o relacionamento é o melhor e quero aqui agradecer e elogiar o comportamento dos nossos supervisores, dos nossos gerentes, dos nossos vacinadores. É redondo, perfeito, com o melhor que eles podem fazer. Fica aí o agradecimento, né, do secretário. Perfeito. Ô, secretário, em relação à prorrogação que houve, né, segunda-feira, que o prefeito publicou, a Secretaria de Saúde ainda continua preparada para combater? A Secretaria de Saúde está... Olha, nós estamos agora, vamos dizer, talvez na fase mais tranquila, porque o pessoal foi treinado. O pessoal agora já tem, digamos assim, vamos de novo para a linguagem militar, o Exército já está treinado, está combatendo já há 3 semanas e tal, então lá já está no automático. As pessoas já sabem. Qual é o meu trabalho principal? Zelar para que a farmácia tenha... Porque paralelamente à crise do coronavírus, que é o foco de Deus e o mundo agora, a vida continua. Lá nós estamos comprando remédio, porque continua os diabetes, nós temos um mundo de gente. O pessoal que toma medicamento habitual, o que é que nós fizemos para evitar aglomeração? Eles recebiam estoques desse medicamento para 30 dias. 30 dias depois ele tem que vir e renovar. O que, aliás, é o correto, porque às vezes se cura, mas para evitar que essas pessoas, via de regra já debilitadas porque recebem medicamentos habituais, se aglomerasse lá na Farmac, que é uma farmácia extraordinária que nós temos lá no Tabuleiro. Antigamente, você deve ter na cabeça ainda essa ideia, as pessoas ficavam na fila. Lá nós temos um anfiteatro com 120 pessoas, ar-condicionado, fichinha não é ninguém que distribui, é aquela de banco. Senta lá, vai lá, pega e recebe. Lá estão as fraldas, porque o volume físico é muito grande. Uma caixa de comprimido é desse tamanho, uma caixa de fralda é desse tamanho. Nós temos milhares de caixas de fralda estocadas. Então, tiramos isso, tiramos medicamentos judicializados e esses medicamentos habituais nós aumentamos para 90 dias. Demos e vamos e continuamos dando remédio, ao invés de ser para 30, para 90, exatamente para ele não voltar para o posto, para não se amontoar, para ficar em casa. O que a gente pede todo santo dia é fique em casa e lave as mãos. Eu queria ser... Eu gosto muito de música, se eu tivesse algum talento, eu compunha uma musiquinha com esses 2 estrofes, só esses 2 estrofes. Fica em casa e lava a mão, fica em casa e lava a mão, fica um troço chiclete desse que cola no ouvido, porque na realidade essas são as 2 coisas mais importantes. E fico preocupado com esse acúmulo visível que nós estamos vendo na rua. Sim, eu vi as feiras populares nos bairros da periferia no domingo, veja bem, eu fico preocupado, porque a pior coisa que pode acontecer é um repique. Vou repetir um pouquinho do que dissemos, acho que no primeiro bloco do programa. De trás para frente, o ideal é ser o último, Alagoas é o terceiro, quer dizer, nós estamos bem na fita. Maceió está muito bem. Foram poucas pessoas, foram poucos vitimados, né? 24 hoje internados. Mas eu tenho medo de um pique disso, porque isso o ministro já disse, todo mundo já disse, não há estrutura da saúde no mundo que possa comportar um surto se isso recrudescer. Então, até agora, vamos abastecendo, vai bem, estamos tocando direitinho.
Secretário, e o mesmo, né, como secretário, tem ouvido as pessoas, a população que vive na área de risco sobre essa pandemia? Hoje, por exemplo, oportuna, nós estamos botando um ponto volante em Bebedouro, exatamente, porque aquilo ficou mais complicado ainda, porque veja bem, primeiro uma boa parcela da população, do Pinheiro e a parte baixa, que está nesse rolo todo do afundamento, ela saiu, nós tiramos as unidades, as unidades antes e botamos para a parte alta, porque podia haver uma catástrofe. E aí, primeiro o público-alvo ficou menor, e nós não temos com precisão qual é o público hoje, que alguns saíram, outros não saíram, enfim. Mas por via das dúvidas, na associação, salvo engano, se chama Associação dos Moradores de Bebedouro, ou Associação dos Amigos de Bebedouro, é ali pertinho da Lagoa do Calmon, da ladeira do Calmon. Nós estamos botando hoje, isso você faz um furo, ninguém sabe dessa história. Está indo lá hoje uma equipe que vai ficar lá, volante, exatamente para atender essa população que até então não tinha uma medida excepcional e estava se atendendo de maneira convencional. Então, foi ótima pergunta, porque é providência de hoje. Está lá nessa associação e eu sei que é ali pertinho da ladeira do Calmon, está funcionando. Secretário, agora deixo aberto para suas considerações finais. Caso tenha mais alguma informação a acrescentar, fique à vontade. Temos, olha, a partir do dia 16, repito, muda o público-alvo, vamos mudar para outro. Eu quero aqui dar uma palavra tenho algumas palavras. Primeiro, um pedido à população como um todo. Eu acho que como eu fui político há muito tempo, me comunico bem, ando por todo canto, é o que eu já recebo de beijo de velho, de abraço, de agradecimento, já me gratifica muito. Quando a gente vê os números de Maceió, números objetivos, quase 100% de uma meta batida, eu fico pessoalmente com a sensação de dever cumprido. Conversei com o prefeito hoje de manhã, ele está satisfeito. E quero reiterar os agradecimentos às pessoas. Veja que o pessoal da linha de frente está sem rodízio, porque não pode ser de outro jeito, e nem por isso se acovardou. Tudo isso para atender vocês aí, né? Mas está lá para atender quem tá nos vendo, atendendo com espírito de doação, de caridade. A gente vê essa crise, a gente vê o lado ruim de algumas coisas, mas vê o lado bom de tanta gente, e eu sou otimista por natureza. Né? Por que eu vou olhar um profissional que não merece esse nome se eu tenho 90 profissionais na melhor qualidade? Não é? O mau médico, esse que não foi, enrolou, etc. Então, esse a gente vai punir no bolso, no salário. Mas a grande maioria está lá, está correndo risco, está enfrentando. E eu só quero, mais uma vez, agradecer a essa coisa toda. E o último pedido é o pedido genérico. A gente, às vezes, fica chato, porque diz de novo. Não é arteriosclerose, nem uma senilidade precoce, não. Fique em casa. Fique em casa. Se possível, veja um filme, para não estar vendo coronavírus de manhã, de tarde e de noite, até porque o viés midiático, aliás, a psicóloga é você, não sou eu, mas veja bem, a minha experiência de vida me ensinou que overdose de informação angustia. Quer dizer, você vendo o samba de uma nota só tem... Antigamente tinha o futebol, não tem. Tem um jogo para se distrair, não tem. Está tudo paralisado no planeta inteiro. E você fica vendo esse negócio 12 horas por dia, não contribui para a sua sanidade. Eu tenho mãe velha e filho pequeno. Meus filhos pequenos, essa crise gerou um subproduto positivo. É uma coisa curiosa. Estou falando da minha família. Brinca mais. Eu tenho 2 meninos, um de 13 e uma de 9, que brigam que só nem sei o quê. Confinados, eu pensei que a briga ia aumentar. Bem ao contrário, gerou uma proximidade,
um trabalho junto. Eu procuro, quando chego às vezes cansado da secretaria, mas vou ler para eles alguma coisa, vou jogar. Eu já joguei um troço na televisão, uma construção de cidade, um bocado de coisa que eu não sei para onde vai nem para onde vem, mas para a gente aglutinar a família e tirar o foco do coronavírus, não é? Eu acho que isso é importante, é um conselho que eu dou a quem está nos vendo pela televisão. Muito obrigada, veja o programa, secretário. mas não fique fixada. É verdade. Muito obrigada, Eu é que agradeço. pela sua presença aqui no In Loco, que desde já está à sua disposição. Muito obrigado, Maiana. Foi um prazer. E falando em pessoas boas, né? Nessa segunda passada, lá no conjunto do José Tenório, o Corpo de Bombeiro fez uma apresentação muito linda. E quem vai falar pra gente é o Tenente Siqueira. Vamos acompanhar. Estamos aqui no conjunto do José Tenório, na Praça Central, com o tenente do Corpo de Bombeiro, o Siqueira, né, que tocou uma belíssima música aqui para todos e sempre, né, ressaltando a importância de vocês ficarem em casa. Então, tenente, fala pra gente, né, a importância dessas músicas que vocês atualmente estão fazendo para nós que estamos em casa, para a sociedade em geral. Tudo bem? Boa noite a todos, eu sou o Tenente Siqueira, do Corpo de Bombeiro, da banda de música. E assim, para nós está sendo uma satisfação grande fazer essa ação musical para que a consciência das pessoas em ficar em casa, ela aflore mais ainda. A gente vai fazer as ações da corporação, a gente provavelmente faça mais apresentações, já fizemos 2 hoje, uma foi lá embaixo, na Pajuçara, próximo ao Lupana, e essa outra a gente fez na parte alta de Maceió, aqui no José Tenório. E a gente escolheu para isso um repertório brasileiro, alagoano, para a gente exaltar a nossa cultura e a arte de um modo geral do nosso país. Todos fiquem em casa para que a gente consiga levantar essa bandeira e a gente atravesse essa fase com muita alegria e satisfação e resiliência. É verdade. Agora diz uma coisa pra gente. É sempre que vocês estão fazendo atualmente ou tem algum dia específico? Não, assim, hoje foi o primeiro dia com essa ação musical, mas o Corpo de Bombeiros, de um modo em geral, vem realizando ações específicas do campo operacional em que faz com que a corporação mantenha em destaque com as ações para a sociedade. E a gente vai fazer mais, provavelmente, a gente está só se programando, vai haver com certeza. Ah, que legal. E vocês podem estar acompanhando, né? Essa bela apresentação lá através de onde? Tem uma Siqueira. A gente tem no Instagram, bombeiromilitar.al. No Instagram, @bombeiromilitar.al. Vai lá todo mundo que acompanha essas lives. Quem quiser marcar a gente, marca. Também filma a gente, marca também. E faz isso aí que a gente vai adorar. E o Corpo de Bombeiro está sempre à disposição de todos. Então fica aí o recado, né, do Tenente Siqueira, do Corpo de Bombeiro. E muito obrigada, Tenente. Obrigado a todos, parabéns à TV Mar, obrigado por estar aqui, vocês também. Fica aí, né, o que o Corpo de Bombeiro está fazendo pra gente e sempre ressaltando a importância de todos nós ficar em casa. E também quero comunicar a vocês que o restaurante Palazzo, né, a partir das 18 horas, está aí fazendo entregas de pizzas deliciosas que super recomendo. E vou deixar aqui o contato para vocês entrarem. Chegou 18 horas, está com vontade de comer alguma coisa, ou 10 horas da noite, né? Quer comer alguma coisa diferente? Vai uma pizza deliciosa que eu super recomendo. E se psicologia é saúde, eu, Maiana Ségia, quero estar com vocês na próxima quarta-feira. Até lá!